culinária japonesa invadiu o paladar do uberabense. Chegou a hora de conferir gastronomia e histórias com o documentário Na Trilha do Sabor. Em 1908, apontou no Brasil o navio Kasato Maru. Ele trouxe a bordo 783 imigrantes japoneses, comemorando 111 da relação nipo-brasileira. O Brasil abriga cerca de 1.600.000 descendentes de japoneses, sendo a maior população de origem japonesa fora do país asiático. Além das várias influências da cultura nipônica nas áreas das artes marciais, das artes plásticas e da dieta mais verde, o Brasil recebeu ainda os sabores da tradicional culinária japonesa que se misturam e se modificam com a cultura nacional. E hoje nós vamos falar da cultura japonesa e sua influência gastronômica em Uberaba e região. Para nos contar sobre essa trajetória, falaremos com Adalberto, que é descendente e teve o seu pai, que veio do Japão, o Sr. Tomás, e também o seu avô. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Isabel. É um prazer estar aqui com você. Falar da cultura japonesa, falar o que você tem, a gente poder relembrar o passado, o que a gente viveu e observou, o que os nossos pais nos contavam, tudo. O seu avô e o seu pai, eles vieram na primeira migração japonesa que teve para o Brasil. Fala um pouquinho sobre esse processo. Sim. O meu pai, quando ele veio pequeno, né, no navio, e inclusive ele tem um registro no Japão com um nome que no Brasil foi registrado até com outro nome. Então, quando eles vieram atracar aqui no Porto de Santos, teve muitas famílias que às vezes ficaram ali no estado de São Paulo, outros desceram para o Paraná e tudo, e algumas vieram, que tinham contrato com o pessoal que eram os fazendeiros, vieram para a lavoura de café da região, tudo, porque aqui nessa região tinha muito café, né? Então eles vieram com esse intuito para poder trabalhar. Isso aconteceu na época de Getúlio Vargas, né, que houve um tratado político entre o Japão e o Brasil. Isso, naquela época do Getúlio Vargas tem um detalhe importante, porque a imigração foi desde 1908, nós estamos comemorando 111 anos, foi junho, né, de 1908, e na época do Getúlio, que foi no final da Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, estava Alemanha, Japão e Itália, parece, né? E o Brasil ficou do outro lado. O Getúlio decretou que era até proibido conversar em japonês, os eventos, tudo foi proibido, entendeu? Então, naquela época, quando eles já tiveram muita dificuldade para adaptar na alimentação, na cultura, na língua, tudo, ainda teve mais esse fato ainda. Essa questão, por que os japoneses saíram do Japão e vieram para o Brasil? Então, naquela época, o Japão não era o que é hoje, né? Estava passando aquela série de problemas. Então, era um pessoal, assim, camponês. Quando tiveram essa oportunidade, que fez esse tratado, vieram muitas famílias. O pessoal resolveu vir aproveitando essa oportunidade, né? Quando chegaram aqui com aqueles contratos, tudo, aí eles tiveram várias dificuldades, muitos que tentaram voltar e como tinham contrato com os fazendeiros, eles não deixaram voltar, tiveram que enfrentar. Eles fizeram algum acordo para eles poderem ter oportunidade de, da parte da terra, o que eles cultivassem, eles davam metade para o fazendeiro, entendeu? Mas tinha que cumprir as outras obrigações também. Seu pai, seu avô e a sua avó também, eles desembarcaram em São Paulo. Como que eles vieram para a região? Eles ficaram um pouco na região de São Paulo e depois resolveram vir aqui para o lado de Minas, subir. Como atravessaram o Rio Grande, vieram nessa região de Conquista. E um fato interessante que aconteceu aqui na região de Conquista, que na época que os japoneses, quando atravessaram o Rio Grande,
Eles tinham aquela esperança de ter sua terra para poder plantar, cultivar. Aqui no Japão cultivava-se muito arroz, que era o básico, né? Que era hoje a gente que lá falava que era o Gohan, que era um arroz alagado. E chegaram aqui na região, eles viram que não tinha essa situação para poder plantar, fazer aqueles diques de alagamento, tudo. E eles fizeram um teste aqui na região de Conquista, que era de Guaxima, e plantaram o arroz no seco. E deu certo, eles conseguiram colher o arroz. E foi dessa região, foi pioneira, né, que depois desse arroz cerqueiro, eles foram modificando, beneficiando. Hoje chegou nesse arroz que o brasileiro come hoje, que é o arroz agulhinha. O arroz cerqueiro saiu da nossa região aqui de Guaxima. E eles criaram também uma cooperativa, foi a primeira cooperativa do Brasil, japonesa, foi criada aqui na nossa região. Como tinha muito japonês aqui, Conquista, Uberaba, Sacramento, eles criaram a Sankaku Minas, chamava na época. Sankaku em japonês quer dizer triângulo. Sankaku Minas, que é a primeira cooperativa japonesa, foi fundada aqui na nossa região também. O que seus avós e seu pai, eles ainda trouxeram da cultura? Eles tinham sempre aqueles oratórios, aquelas que faziam as orações, faziam as oferendas. Minha mãe ainda cultiva até hoje, você chega lá, tem o oratório dela, oferece o cafezinho, tudo para os antepassados. Voltamos já!